Agora vamos estudar as características filogenéticas. Compara a hierarquia das espécies. Observe os animais acima. Você sabia que uma das características para classificar os animais tem a ver com a existência ou não de simetria, que é padrão de distribuição das partes do corpo, pois de maneira geral, temos animais assimétricos, sem simetria, com simetria radial e simetria bilateral. Vamos conhecer. Note que as esponjas não apresentam padrão definido de simetria. Então, como são chamadas? Eles são chamados de assimétrico. Lembre-se de que A é ausência, ou seja, são animais que não têm simetria. Vamos conhecer agora outro tipo de simetria. Então, perceba, as esponjas não possuem um grau de simetria. Outro é o radial. Será que o animal acima apresenta um padrão de simetria? Sim, possui simetria radial, que nos animais com simetria radial, um eixo passa através do animal e as partes se repetem em volta desse eixo. E por isso que os quinidários e os quitenóferos são chamados de radiados, não é mesmo? Vamos ver. Perceba o grau de simetria e todos os seus lados possuem semelhanças. Também os quinidários, existem os quitenóforos, que apresentam o tipo de simetria birradial, e existe as anêmonas, que também possuem simetria birradial. E os demais animais, que tipo de simetria deve ter? Vamos ver na foto que esses animais, eles possuem simetria bilateral, que possui dois lados. Repare que a estrela do mar possui a simetria radial, pentarradial, não é mesmo? Você sabia que os quinodermos estão dentro do grupo dos bilaterais? Vamos descobrir. Mesmo que eles tenham simetria radial, eles são bilaterais. Você sabia que a larva desses animais possui simetria bilateral? Esses animais possuem uma simetria primária, é bilateral, que em larva, e secundária, que é radial pelo adulto. Vamos observar agora uma outra característica evolutiva dos animais. Repare bem nos animais acima. A comunicação nervosa nos animais basais é mais simples. Vamos observar agora uma outra característica evolutiva. Primeiramente, veja a anêmona acima. Será que esses animais mais basais já existe um sistema nervoso? Vamos observar. Claro que os organismos mais simples não têm um cérebro. Então, como funciona? Alguns animais que possuem glândulos nervosos por todo o corpo. Observe a anêmona. Possui um sistema nervoso simples chamado rede nervosa. Mas o que diferença tem esses animais daqueles mais derivados, que possuem estruturas novas, apomorfas? Você reparou que não apresentam um sistema nervoso centralizado? Isso mesmo. Agora você entendeu, não é mesmo? Com a evolução foi havendo uma centralização no sistema nervoso centralizado, ocorrendo somente a região ventral do animal, diferente dos quinidários, que possuem uma rede nervosa dispersa, não é mesmo? Repare também no processo de cefalização, que é o processo em que os órgãos sensoriais se deslocam em direção à região da cabeça. Você sabia que os plateumintes foram os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem essa novidade? Então existe a cefalização e os cordões nervosos. Você sabia que com a evolução o sistema nervoso deixou de ser ganglionar, que são aglomerados de corpos celulares de neurônios encontrados forma do sistema nervoso central. Mas o que será que aconteceu? Observe que o sistema nervoso passou a ser mais centralizado na forma de um tubo nervoso dorsal. Veja que, como exemplo, temos o anfíoxo. Será que existe um sistema nervoso mais complexo? Perceba que esse animal agora possui um tubo nervoso dorsal. Repare que nos vertebrados o sistema nervoso é mais especializado. Observe que temos o sistema nervoso central, que é SNC,
C, que consiste o cérebro da espinha dorsal, e o sistema nervoso periférico, que é SNP, que consiste em todos os outros nervos e neurônios que não possuem um vínculo com SNC. O interessante é notar que a velocidade de transmissão de sinais entre os neurônios varia de acordo com o tipo de animal. Quanto mais especializado, mais rápido é a transmissão da informação. Perceba que existe o sistema nervoso central, que é o SNC, e o sistema nervoso periférico, que é o SNP. Você reparou que os animais mais basais são apresentados um sistema digestório complexo, como boca e ânus, e os mais derivados? Note que os animais mais complexos possuem um sistema digestório completo. Existe o sistema digestório completo e existe um sistema digestório incompleto. Você sabia que outro critério de evolução está relacionado com o número de folhetos embrionários? Isso mesmo, podemos dividir em dois grupos, os diploblásticos e os triploblásticos. Você já parou para pensar que os diferentes tecidos do corpo surgem a partir desses folhetos embrionários? Qual será a diferença entre eles? Vamos conhecer. Existe o diploblástico. Os diploblásticos são exemplo do ectoderma. São animais que possuem ectoderma e endoderma. Os diploblásticos estão o exemplo da esponja, anêmona, caravela, medusa e coral. Nos triploblásticos possui 3 folhetos, que possui o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E os animais triploblásticos é o exemplo do quitanóforo, aranha, lula, libélula e camaleão. Um outro caráter evolutivo é a presença ou não do celoma, visto nas imagens dos acelomados, pseudocelomados e celomados. Todos eles possuem ectoderma, todos possuem mesoderma, todos possuem o endoderma. Porém, somente os pseudocelomados possuem o pseudoceloma e os celomados que possuem o celoma. A diferença dos pseudocelomados e celomados é que os celomados possuem o peritônio e os pseudocelomados não possuem o peritônio. Outro critério filogenético divide os animais em 2 grandes grupos, os mais basais, que é os protostômios, e os mais complexos, que é o deuterostômios. Existe o protostômio, do grego protos, primitivo, e estoma, boca, grupo de animais com o qual o blastóporo irá formar a boca, como os artrópodes e moluscos. Entre os animais, o mesoderma, que é o grego meso, meio, derma, pele, camada, folheto, é o folheto embrionário intermediário, que os principais derivados são esqueleto cartilaginoso, que é musculatura, tecido conjuntivo, rins e gonada. É formado inicialmente junto ao blastóporo. Esse modo, a formação é denominado esquizocélica, que esquizo, fissão, rachadura, separação, e cele, cavidade. Note que a célula mesodérmica iniciais surge a partir do endoderma. Na área próxima do blastóporo, que é essa região, observe que surgirá a boca. Nos protostômios surge a boca primeiro, por isso que é protos, que é primeiro, estômos, boca. Então, o blastóporo, que é a futura boca, o arquêntero é o intestino primitivo, existe o endoderma, que é a parte interna, e o ectoderma, que é a parte externa, e a blastocele, que é essa cavidade, que será revestido. Perceberam que nos protostômios surge o que? A partir da cavidade, através de fendas entre a futura boca e a parte interna, que é o endoderma. Vamos agora nos lembrar dos animais deuterostômios. O blastóporo originará primeiramente e a boca surgirá secundariamente. Existe o blastocele, o ectoderma, o endoderma
e o arquêntero, que é o tubo digestivo primitivo. Então, existe a boca, o intestino primitivo, o celoma e o futuro ânus. Você sabia que nem todos os animais apresentam tecidos verdadeiros? Isso é um critério filogenético. Mas como assim tecido verdadeiro? Isso mesmo, as esponjas poríferas não possuem sistemas funcionais complexos como a nossa pele. Imagine a nossa pele fosse como o tecido das esponjas. Você acha que seria resistente? Claro que não. Repare que existem diferentes estruturas especializadas que ligam as células entre si. Observe que as células epiteliais, por exemplo, possuem junções que garantem a união célula a célula. Você sabe que estruturas são essas? São os desmossomos. Repare que no interior dos desmossomos encontramos proteínas ligadas, que são essas daqui, são proteínas de ligação que garantem a união entre as células. Fique sabendo que existem ainda outros tipos de junções entre as células, como as junções comunicantes, que são as GAPs, essas daqui. As junções de fenda ou gap, que é espaço em inglês, são distribuídas ao longo das superfícies laterais das células adjacentes e permite a troca de pequenas moléculas. Junções comunicantes mediam a passagem de sinais elétricos ou químicos de outra célula para outra. Estes tipos de junções podem ser visualizados através da microscopia eletrônica, como aglomerado de partículas homogêneas tramembranares. Existem as junções de fenda ou gap e membrana plasmática. Estas partículas correspondem aos conexos, verdadeiros poros moleculares formados por 6 conexinas, proteínas específicas das junções comunicantes. Os conexos projetam-se de cada superfície celular, segurando a membrana plasmática a uma distância fixa entre elas. Daí o termo fixo fenda. As 6 conexinas de uma membrana se ligam às outras 6 da membrana adjacente e estabelece assim o canal de comunicação. Esses são os conexos. Experimentos realizados com pequenas moléculas fluorescentes injetadas em uma célula demonstraram que moléculas de até 1000 Daltons conseguiria atravessar prontamente a célula adjacente sem vazamento para o espaço extracelular. Desta forma, células acopladas pelas junções tipo GAP são capazes de compartilhar pequenas moléculas e os inorgânicos, aminoácidos, nucleotídeos e vitaminas, mas não as suas macromoléculas, que são as proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. Eles não passam. Agora vamos falar sobre a filogenia dentro dos metazoários. Observe a primeira parte deste cladograma. Cladograma é um diagrama em que são assinadas as sequências e relações entre as espécies, com alguns filos de animais metazoa. Repare que os poríferos aparecem como os primeiros metazoários, os mais primitivos. Você imagina por quê? Não? Então vamos descobrir. Observe esta esponja. Você acha que elas apresentam alguma característica semelhante a um protista? Não? Repare que a esponja apresenta um tipo celular semelhante, isto mesmo, aos coanócitos, que são essa estrutura, que são células que capturam e selecionam o alimento, além de produzir uma circulação de água. Essa característica primitiva coloca as esponjas na parte dos metazoários. Mas repare que mesmo que esponja apresenta um tipo celular característico dos metazoários, sabe qual? São os dos espermatozoides. Esses animais possuem pinacócitos que formam parte da superfície da esponja, como se fosse nossa pele, coanócitos, que são as células que capturam e selecionam o alimento, além de produzir uma circulação de água, porócitos, que permite a entrada de água na esponja, amebócitos, que exercem função de transporte e digestão de substâncias, e espermatozoides.
Você consegue imaginar qual seriam os primeiros grupos e se diferenciar das esponjas? Não, vamos aproveitar para conhecê-los, que é o Placozoa. O primeiro grupo a se diferenciar das esponjas é o filo Placozoa. Veja que interessante, esses animais nunca foram vistos no ambiente natural, só foram vistos em aquários. Você sabia que este filo possui apenas uma espécie? Isso mesmo, é o Trichoplax adherens. Você sabe por que esses animais diferem da esponja? Vamos descobrir. Repare que esses animais já não possuem coanócitos. Fique sabendo que existe ainda muitas dúvidas a respeito deste filo e de sua filogenia, que é a história evolutiva dos grupos ou da espécie. Por exemplo, nunca foi observado espermatozoides nesses animais, assim como as esponjas não apresentam um tecido verdadeiro. Existe a camada epitelial dorsal, célula fibrosa, camada epitelial ventral e coanócito não possuem. Perceba que o próximo do grupo é os radiatas, que é o quinidário e quitenóforo. Agora vamos ver os quinidários. Primeiramente, veja a Nemo acima. Consegue observar algumas novidades evolutivas deste grupo? Vamos observar o interior deste animal. Observe que os quinidários possuem gânglios nervosos por todo o corpo do animal. Pois é, a partir dos quinidários já encontramos um sistema nervoso. Mas o que diferencia esses animais daqueles mais derivados, que possui estruturas novas, apomórficas? Você reparou que não apresenta um sistema nervoso centralizado? É isso aí, a novidade evolutiva, eles são diploblásticos. A novidade é que são formados por tecidos diferentes. Os quinidários possuem duas camadas de folheto embrionário, só duas. Quais são? O ectoderma e o endoderma. Lembrou agora? Repare que os quinidários possuem ainda uma mesogleia, que é o preenchimento gelatinoso entre a epiderme e a gastroderme do quinidário, entre os folhetos embrionários, que só os quinidários possuem essa formação e por isso são comuns dos diploblásticos. Então, eles são diploblásticos. Você sabia que a partir dos quinidários que vamos observar ligações especializadas entre as células? Como assim? É neste grupo que vamos encontrar os tecidos verdadeiros, que é o conjunto de células especializadas iguais ou diferentes entre si, que realizam determinada função no organismo multicelular. Como as células dos tecidos ficam unidas? É através de ligações especiais. Existem os quitenóforos. Os quitenóforos diferem dos quinidários por possuírem um terceiro folheto embrionário. Você se lembra do nome deste novo folheto? Não? Então vamos analisar o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma é o folheto externo, o mesoderma é o folheto entre o folheto externo e interno, e o endoderma é o folheto interno. Então existem os quitenóforos. E também existe outro tipo de simetria que surgiu depois da radiata, que é a bilateria. Você sabe o que caracteriza esse tipo de simetria? Esses animais têm uma região anterior e outra posterior bem diferenciada. Com isso, eles possuem um sentido preferencial de locomoção. O exemplo disso, de simetria bilateral do pássaro, esse é o exemplo de bilateral. Esses animais possuem o ectoderma, folheto externo, o mesoderma, que é entre o ectoderma e o endoderma. O endoderma é o folheto interno, o pseudoceloma. Os acelomados não possuem, mas os pseudocelomados possuem. E o celoma, que a diferença dos pseudocelomados e dos celomados é que nos celomados possui o peritônio, que é a divisão da cavidade. E nesses animais que possuem bilateria, existe o protostômio e o deuterostômio. Vamos ver a diferença do protostômio, do filo protostômio. Você se recorda dos animais protostômios? São esses, do proto primitivo, estoma, boca. Eles possuem boca primária, que são o exemplo são dos artrópodes e moluscos. Esse modo de formação é esquizocélica, que esquizo, fissão, rachadura e cele, cavidade. Existem os protostomados. Eles possuem a boca, futura boca primária,
blastocele, eles vão surgir a partir do endoderma, que é essa cavidade, folheto interno. Perceberam? Eles surgiram a partir do endoderma, folheto interno. Então, existe o desenvolvimento do celoma e a futura boca, o futuro ânus e o intestino primitivo. Por isso que ele surge a partir de fendas do endoderma. E o celoma, ele preenche a cavidade que antes era o blastocele. E perceba que dos protostômios existem os platelmintes, que a palavra vem do grego plates, é achatado, plano, e eumintes, verme, em referência ao corpo achatado desses animais. O nemertia, que a palavra vem do grego nemertes, ninfa do mar, que um exemplo dos animais, eles possuem proboscide, tromba, e cólios, cavidade oco, em referência à tromba desse animal. Existe o filo molusca, que a palavra molusca vem do latim molluscus, que é mole, em referência ao corpo mole desses animais. O sipúncula, que a palavra sipúncula vem do latim sipúnculus, que é pequeno tubo, em referência ao formato tubular do corpo desses animais. Existe a anelida, que a palavra anelida vem do latim anelus, anelado, em referência à série de anéis do corpo do animal. Existe onicófora, que a palavra onicófora vem do grego onico, que é garra, e fora, portador, em referência ao par de mandíbulas em forma de garra desses animais. Tardígrada, a palavra tardígrada vem do latim tardo, igual a lento, mais grado, passo, em referência à locomoção desses animais. Existe o artrópoda, que a palavra artrópoda vem do grego artro, articulação, e podos, pé, em referência às patas articuladas desses animais. Existe o gnatostomúlida, que a palavra gnatostomúlida vem do grego gnatos, mandíbula, e estoma, boca, em referência à boca mandibular desses animais. Existe o entoprocta, a palavra entoprocta vem do grego entos, interno, e proctus, ânus, e acantocéfala, que a palavra acantocéfala vem do grego acanta, espinho, e céfale, cabeça, em referência aos espinhos na região da proboscide. Rotífera, que a palavra rotífera vem do latim rota, roda, fere, possuir, em referência à coroa de cílios ao redor da boca. Gastrótricha, que vem do grego gaster, ventre, e trichos, pelo, em referência aos cílios na região ventral do animal. Existe o nematoda. A palavra nematoda vem do grego nematos, fio, e eidos, que é forma, em referência à forma filiforme do corpo desses animais. Existe o nematomorfa, que a palavra nematomorfa vem do grego nematos, fio, morfe, forma, em referência à forma semelhante ao corpo dos nematoda. Existe a priapúlida, que a palavra priapúlida vem do grego priapus, que é deus fálico, em referência ao formato do corpo do animal. Existe quinorrincha. A quinorrincha vem da palavra do grego kinema, que é movimento, e rinchos, proboscide, tromba, em referência ao proboscide móvel desses animais. E a outra é a rícefa, que essa palavra vem do grego lóricos, que é cinturão, e fere, portador, em referência à região do abdômen do animal, que apresenta placas ornamentadas de espinhos, que é lórico. Assim, a origem dos protostomos é a blastóporo, que origina a boca primeiramente no animal. Vamos ver como é o sistema nervoso dos animais protostômios. Observe que o sistema nervoso é mais centralizado e ocorre somente uma região ventral do animal, diferente dos quinidários, que possui rede nervosa dispersa. Perceberam? Ao grupo dos deuterostômios, você sabe a diferença nos deuterostômios, como é o exemplo dos quinodermos e cordados. O mesodermo é denominado enterocele. Percebe que a blastocele surge entre o enterocele, a cavidade interna, o futuro ânus, surge o celoma, a futura boca e o intestino primitivo. Então, enquanto protostômios
surge através de fendas do enterocele e o ânus. Os deuterostomados, ele surge através da cavidade do que é entre o intestino primitivo e o endocélica. Nos deuterostomados existe o forônida, vem do grego foros, possuir, do latim nidus, que é ninho. Existe o ectoprocta, que o ectoproctus eram antes conhecidos como briozoa, briozoários, e a palavra ectoprota vem do grego ecos, fora, e proctus, ânus, em referência ao ânus fora da coroa de tentáculos. Existe o braquiópoda, que a palavra braquiópoda vem do grego brachium, que é braço, e poda, pés, e o chaltognata, que vem do grego chait, pelo, e espinho, gnatus, mandíbula, então é referência a maxilares com espinhos. Equinodermata, que a palavra equinodermata vem do grego equnos, espinho, derma, pele. Note que em referência aos espinhos sobre o corpo desses animais. Existe também o hemichordata, que a palavra hemichordata vem do grego hemi, meio, e do latim chorda, cordão, é em referência à presença de uma suposta notocorda desses animais. O outro é o chordata. A palavra chordata vem do latim chorda, que é corda ou cordão, em referência à presença da notocorda, pelo menos em alguma fase da vida desse animal. Agora, vamos ver se nós aprendemos um pouco sobre a classificação de cada um animal. Existem vários filos. Agora, vamos identificar cada filo em determinada classe filogenética. Nesse caso, os animais que não possuem uma característica definida são o que? São as esponjas, não é? São os poríferos. E qual outro animal? Que é o placozoa. Esses dois animais não possuem característica definida, que não possui simetria. Desculpe. Os poríferos e os placozoários não possuem simetria. Os radiata, que é o caso dos Cnidaria e os Quitenófora, e os protostomados. Existe o que? Os plateumintes, nematoda, rotífera, artrópoda, anelídeos e molusca. E outro é o equinodermata, hemicordato e o chordata. Essas são as características de cada um.